para vocês no início um pouquinho da etapa de como aconteceu o procedimento de preenchimento. Eu fiz lá no curso onde eu faço minha especialização. Quem fez foi o Dani, meu preenchimento labial. Uma das coisas muito importantes que eu vim aqui um pouco discutir em relação ao procedimento do preenchimento labial com vocês é a questão do produto a ser utilizado, tá? Atualmente, o material que se é mais utilizado para fazer o preenchimento labial é o ácido hialurônico, certo? Existem alguns procedimentos, alguns produtos, materiais definitivos, certo? Só que não é recomendado, tá? Nada que é produto que seja definitivo, que seja colocado no rosto, eu não recomendo e vários profissionais também não recomendam, tá? Então, o que foi utilizado no meu lábio, certo? Eu fiz 2 preenchimentos, foi tanto no lábio, região do lábio, quanto na região do malar. Eu vou colocar pra vocês aqui meu antes e depois pra vocês verem mais ou menos como é que ficou. Quando a pessoa vai fazer o preenchimento labial, sempre tem, seja qualquer outro procedimento que seja com material preenchedor, sempre vai ter o quê? O edema, o inchaço, tá? Então, foi colocado no meu lábio 0,8 ml, não chegou nem a ser 1 ml. Mas, na minha região do lábio superior, que ele era um pouco assimétrico, certo? Então, a gente preencheu mais o lábio superior que o inferior. Aí eu vou voltar lá na próxima semana pra gente fazer o retoque, que a gente não finalizou ainda. Se vocês repararem, ó, esse lado aqui ainda tá um pouquinho maior do que esse. Então, no retoque, a gente vai ter que preencher um pouquinho mais nessa região. Porque, assim, durante o procedimento, tem um edema. Então, o que é que acontece? Incha muito na hora do procedimento. Então, você sai com aquele lábiozão grandão, volumoso, certo? Por mais que você coloque pouca quantidade, como eu coloquei. Então, o lábio sempre sai mais volumoso do que quando depois do pós, depois de 15 dias que vai passar esse inchaço, certo? Vou colocar aqui pra vocês como foi que eu saí depois do preenchimento, logo depois. Então, a pessoa sai bem, com o lábio bem inchado, com aquele inchaço. Por isso que depois tem que tomar o corticoide para amenizar tanto o inchaço, certo? Como, enfim, o vermelhidão e em relação à sintomatologia dolorosa também, mas é super tranquilo, super de boa. Mas então, o que eu recomendo para quem vai fazer preenchimento labial é não exagerar tanto no volume de início, certo? Começa com um pouquinho, 1 ml, no máximo 2 ml de ácido hialurônico. Você vê direitinho com o profissional que vai realizar o procedimento para saber quanto de material que ele vai utilizar. Então, sempre começa com um pouquinho, passou esse edema, passou esse inchaço, aí vai reavaliar, geralmente ali depois em torno de 15 dias para saber se há ou não a necessidade de colocar mais material. Por exemplo, no meu caso. No meu caso, assim, em relação ao volume, tá ótimo, não quero mais. É só para o quê? Para consertar essa pequena assimetria. Foi colocado mais desse lado, que era o meu lado assimétrico. Então, foi colocado um pouquinho mais desse lado. Então, no retorno, a gente vai fazer o quê? Vai preencher um pouquinho mais, só para dar um retoque nesse ladinho que ficou com menor volume, certo? Ficou um pouquinho assimétrico. Mas o que eu sempre recomendo é isso. Sempre colocar pouca quantidade na primeira sessão. Se necessário, colocar um pouquinho mais, na segunda sessão coloca. Mas nunca pecar pelo exagero. O que muitas pessoas também me perguntam em relação ao preenchimento labial é em relação aos valores, ao preço do procedimento. Gente, isso é bastante relativo. Depende muito da localização que você tá, do estado, do profissional que vai fazer, da clínica. Então, varia bastante. Colocando assim por baixo, você pode encontrar um valor entre R$ 1.500 até R$ 5.000, certo? Então, vai variar bastante. Não tem como precificar um valor fixo. Malar, eu não tinha nada, vou colocar aqui também pra vocês virem, não tinha nada de malar, não tinha nada disso aqui, certo? Aqui é a bochechinha que dá o aspecto de jovialidade da face. Eu não tinha nada, eu era zerada, então foi colocado 2 ml, certo? 1 ml de cada lado pra dar o efeito blush, que eu não tinha. Eu tinha um pouquinho já de bigode chinês, só que a gente preferiu realmente fazer o preenchimento do malar pra dar sustentação.
Quando deu a sustentação, o bigode chinês foi embora. Então, preencheu o malar, sustentou e o bigode desapareceu. Então, esses foram os procedimentos que eu realizei. Espero ter esclarecido um pouco sobre a parte do preenchimento labial. Vou fazer os retoques agora esses dias. Assim que eu realizar, vou voltar aqui também de novo para mostrar pra vocês como foi que ficou o resultado final, tá bom? Beijo!